Uma das maiores dificuldades que nós temos no momento de planejar a nossa semana, organizar o nosso dia, é determinar aquilo que é prioridade, é ter clareza para determinar as tarefas prioritárias. Essa dificuldade vem por quê? Porque falta clareza em realmente saber o que eu preciso fazer de importante, ou ainda porque não existe um método que me mostre de uma maneira simples como que eu determino aquilo que é importante. Se a gente olhar por aí, né, talvez aí as coisas mais famosas, os métodos, metodologias mais famosas de determinação de prioridade, cara, são coisas assim cabulosas. Eu mesmo já sofri durante algum tempo tentando usar matriz de Eisenhower, matriz de priorização, ou seja, são coisas muito complexas. Como é que eu vou parar o meu dia para fazer e desenhar uma matriz importante, urgente, não urgente, enfim, e eu vou ficar determinando todos os dias aquilo? Não tem como. É um gasto de energia e de tempo muito grande e desnecessário. O que eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje são 4 critérios que eu utilizo para determinar as prioridades. E você vai poder olhar para qual desses critérios melhor se encaixa com o seu estilo, com o modo como você organiza o seu dia em termos de priorização. E no final eu vou te mostrar o método. Então eu vou te mostrar 4 critérios que qualquer um deles vão se encaixar no método 1, 2, 3 de priorização. E eu espero te ajudar realmente a te dar essa clareza para determinar aquilo que é prioridade. Se você quer aprender tudo, além disso que eu vou te ensinar, quer aprender o método 1, 2, 3 de priorização na prática, no detalhe, com profundidade, quer aprender estratégias para não procrastinar, quer aprender a organizar o seu dia, a usar o Todoist, tipo lista de tarefas, usar a Google Agenda para suas rotinas e compromissos, se torne meu aluno e minha aluna, venha conhecer pelo menos o DNA Produtivo, o link está aqui embaixo, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês e esses são os 4 critérios que eu utilizo e eu vou me aprofundar neles aqui com você nesse vídeo, tá? São 4 critérios para determinar a prioridade. O primeiro critério, o critério número 1, é o critério do risco, tá? Então você vai todos os dias olhar para a sua programação e você vai se fazer uma pergunta. A pergunta é essa daqui, ó. Deixa eu fazer aqui, aqui. Qual tarefa que vai trazer mais problema para o meu dia se ela não for feita hoje? Ou seja, quando a gente olha para o risco, eu olho realmente assim, se eu não fizer essa tarefa, quais as consequências negativas que eu vou ter no meu dia? Então eu tenho um relatório para entregar para o meu chefe. Se eu não fizer isso hoje, qual é o risco disso? Eu tenho uma conta para pagar. Se eu não fizer hoje, qual é o risco disso? Eu tenho que gravar um vídeo para o YouTube. Se eu não fizer hoje, qual é o risco disso? Então repara, o que vai acontecer? Se você olha para o critério de risco, você vai começar a ter naturalmente uma priorização. E aí o que você vai priorizar dentro disso? Aquilo que tem mais risco para o seu dia. Então, se eu tenho que entregar um relatório hoje para o meu chefe e isso é a tarefa de maior risco que eu detectei na minha lista de tarefas de hoje, essa vai ser a minha primeira prioridade, essa vai ser a minha tarefa essencial, essa vai ser a minha P1, essa vai ser a tarefa que eu não vou terminar o dia sem que ela seja feita. Isso traz muita clareza, tá? Agora tem uma tarefa lá que até é gostosinho, até gostaria de fazer ela, mas eu falo, nem tem risco, tá começando a semana ainda, eu tenho até o final de semana para fazer. Eu posso, por que não? Deixar ela numa P3 ou deixar ela fora das minhas prioridades e qualquer coisa eu reagendo para o outro dia, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Primeiro critério, risco. Segundo critério é o critério de demanda de tempo. E aí, nesse critério de demanda de tempo, eu vou trazer aqui 2 tipos de tarefas.
o que eu chamo de tarefa imersiva ou tarefa processual. E esse critério é interessante, é bacana de você utilizar, porque o que acontece? Existem tarefas que eu preciso de tempo para executar essa tarefa. Então, a hora que eu vou gravar um vídeo aqui para o canal do YouTube, isso é uma tarefa imersiva, porque eu venho aqui, eu pego um tema, às vezes eu estudo um pouco sobre ele, ou pelo menos eu monto sempre um roteiro, digito o roteiro aqui que eu gosto de compartilhar ele com vocês como eu estou fazendo, depois eu venho e gravo. Ou seja, isso é uma tarefa imersiva. Eu preciso de um bloco de tempo para execução. Eu preciso de tempo dedicado para cada uma dessas ações que vão fazer com que no final eu esteja com o meu vídeo gravado. Agora, existe um outro tipo de tarefa, que é uma tarefa processual. Nesse exemplo que eu dei de gravar um vídeo, é, por exemplo, quando eu termino de editar esse vídeo. É uma tarefa processual. É um processo que existe. Eu venho, abro lá, eu edito, e eu edito como? É muito rápido. Eu corto só o começo e corto só o finalzinho para vocês não me verem aqui e começar a me ajeitar. Pronto. E aí eu preciso de um tempo para o vídeo carregar, para o vídeo baixar para eu subir ele no YouTube. Ou seja, é um tempo que já vai passar. É um tempo para que o processo aconteça. Esse tempo eu não conto com ele. Então, eu olho para minhas tarefas e eu posso separar. Peraí, o que eu preciso realmente dedicar tempo e energia, que eu tenho que estar sentado ali e eu tenho que estar executando aquela tarefa. E o que é o processo. Então, por exemplo, muitas vezes o que eu faço? Muitas vezes eu deixo um vídeo subindo lá no YouTube, né? Porque é outro processo. Eu edito, baixo e subo ele no YouTube. Aliás, está acontecendo isso nesse momento, olha lá. Eu já fiz isso, já gravei um vídeo hoje, eu subi ele lá no YouTube. Enquanto ele está subindo, eu estou executando essa tarefa de imersão aqui, que é gravar o vídeo. Ou seja, eu uso o tempo de uma tarefa processual, enquanto essa tarefa está correndo e esse tempo ele precisa existir para que aquela tarefa ocorra, ele não é meu, né? Ele está lá, o vídeo está subindo, eu estou fazendo uma outra tarefa imersiva. Por que é importante esse critério? Esse critério é interessante porque quando você olha para a sua lista de tarefas e você detecta tarefas processuais, você pode fazer elas primeiro, para depois fazer a tarefa imersiva. Então, se você tem, cara, eu tenho que mandar um e-mail que a pessoa tem que me dar uma resposta. Eu tenho que mandar um WhatsApp que depois eu vou ver se ela me devolve aqui aquela informação que eu quero. Eu preciso subir o YouTube aqui, subir o vídeo enquanto eu gravo outro. Ou seja, eu disparo os meus processos, eu coloco uma comida no forno e vou tomar um banho. Eu disparo os meus processos e eu venho para as tarefas imersivas, tá? Esse é um excelente critério para você determinar as suas prioridades do seu dia também. O terceiro critério, que é aquele que eu mais utilizo, que é o critério pelo nível de capacidade. Aí eu já chamo tarefas de manutenção ou tarefas de evolução. Vamos entender aqui a diferença delas. Tarefa de manutenção é aquilo que é mais operacional, é aquilo que exige menos concentração, é aquilo que eu posso fazer, por exemplo, quando eu estou aqui com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas pequenas, a Maia tem 3 anos, a Antonella tem 4 anos, eu estou aqui em casa, gravo meus vídeos aqui e muitas vezes elas estão aqui comigo. Então, eu não vou conseguir fazer uma tarefa de evolução com elas, ou vai ser mais difícil fazer uma tarefa de evolução se eu estiver sozinho com elas, por exemplo, se a Fran não estiver aqui. Agora, eu posso fazer tarefas mais operacionais, tarefas de manutenção,
Muitas vezes eu fico ali com elas ficam lá dentro da piscina e eu fico fazendo uma tarefa muito simples para estar com mais energia de olho nelas do que fazendo. Eu estou pagando uma conta, eu estou respondendo uma mensagem de um aluno, eu estou dando uma olhada em algum grupo aqui dos meus alunos, dos meus processos, enfim, eu estou fazendo alguma coisa que é mais operacional, que não precisa de tanta concentração. Isso é uma tarefa de manutenção. Eu posso, por exemplo, ir ao mercado com elas, eu posso ir abastecer o carro no posto de gasolina. Isso são tarefas de manutenção. Tarefas de evolução são tarefas que exigem mais concentração, que exigem mais poder cognitivo, que você precisa ali dedicar mais concentração para que ela aconteça. E são tarefas que estão ligadas aos seus projetos foco. São tarefas que vão fazer você evoluir dentro dos objetivos que você quer alcançar. As tarefas de manutenção são aquelas tarefas que vão manter você onde você está. Simples assim. Tarefa de evolução é fazer você evoluir. Estão ligada aos seus projetos. Então, isso é muito importante para você determinar as suas prioridades. Normalmente eu faço sempre assim, né? Esse é o critério que eu mais uso. O que é P1? O que é uma tarefa essencial para mim? Tarefa essencial é uma tarefa de evolução. O que são tarefas importantes? P2, tarefa de evolução. E a P3 pode ser ou de evolução, se eu tiver muitas no dia, ou normalmente são tarefas de manutenção, mas que tem um risco mais elevado, entendeu? Então você pode fazer como eu faço, né? Eu uso basicamente os 4 critérios juntos aqui. Ou você pode escolher um deles e falar, não, eu vou sempre olhar para a demanda de tempo, eu vou sempre olhar para o nível de capacidade, eu vou sempre olhar para o risco, ou eu vou sempre olhar para o nível de energia. O quanto de energia que você precisa para cumprir aquela tarefa. E aqui é uma coisa básica. Se tem uma tarefa que ela é mais difícil para você, que ela é mais desconfortável para você, que você tem que estar melhor preparado, até fisiologicamente, para cumprir aquela tarefa, é uma tarefa que demanda mais energia. O que vai acontecer? Faça ela primeiro. Faça ela nas suas manhãs, faça ela no seu melhor horário no dia, no horário que você está com mais gás, com mais energia. É aquela história do Brian Tracy, né? Engula o primeiro sapo logo de manhã, né? É o Eat the Frog, que é o livro, né? Coma o sapo logo de manhã, onde ele fala o seguinte, né? O que é mais difícil, você faz primeiro. Aquilo que exige mais concentração, você faz primeiro. Ou seja, tarefa que demanda mais energia, você faz no seu nível de energia maior durante o dia, que normalmente, né, para quem dorme bem, se alimenta bem e cuida aí da sua fisiologia, é logo de manhã, tá? Então você pode usar cada um desses critérios. E como você vai aplicar isso na sua metodologia? Desta maneira aqui, ó. Vamos lá. Você vai usar o método 1, 2, 3 de priorização. O método 1, 2, 3 de priorização é o seguinte: você vai, todo começo de dia, você vai determinar até 6 prioridades para o seu dia. Uma tarefa essencial, que é a sua tarefa P1. Uma tarefa essencial. Essa tarefa essencial é aquela tarefa que você não vai terminar o seu dia sem que ela esteja feita. 2 tarefas importantes. Essas 2 tarefas importantes, elas são P2. Tarefa prioritária 2. O que acontece? Elas vão ser feitas depois que você fizer essencial. Então, se no meu dia eu faço a minha P1 e as minhas 2 P2, cara, o meu dia foi fantástico, ele foi extremamente produtivo e proveitoso. E eu tenho 3 tarefas desejáveis, que são minhas tarefas P3. Eu desejo fazer, mas se eu precisar adiar essas tarefas, não tem problema nenhum. Tá? Então faça isso de maneira prática todos os seus dias e crie o hábito de priorizar tarefas. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um desses critérios e você vai executar o método 1, 2, 3 de priorização. Tá? Para saber mais detalhes, mais a fundo, como trabalhar
essa técnica de priorização. Eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir, onde eu te mostro com muito mais profundidade como é que você pode pegar esses critérios e aplicar no seu método usando o Todoist nas suas listas de tarefa.